Faltando 20 minutos para as 3 horas, estamos de volta. Vamos respirar fundo aí, ó. Aquietar o nosso coração, né? Abrir aí os nossos ouvidos, mas o nosso coração, principalmente para ouvir a palavra de Deus, né? Que a partir de agora vai estar sendo ministrada pela pastora Isiane Rocha, tá bem? Pastora Isiane. Paz, amados, é uma alegria estar aqui novamente. Nem a palavra que o Senhor nos dá hoje, amados, é Efésios capítulo 6, versículo 10. Amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias, Efésios capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. Amém, amados? Então hoje o Senhor vai estar falando ao nosso coração profundamente acerca, amados, aleluia, de como nós vivemos nesse mundo de trevas, porque a palavra de Deus diz que esse mundo já é do maligno. Como nós vivemos neste mundo, aleluia, e ser feliz neste mundo, sabendo lutar contra a astuta cilada do inimigo. Amém? Vamos estar lendo lá Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Amém? Vamos estar orando, aleluia. Feche teus olhos nesta hora. Deus amado, Deus querido, adorado, Espírito Santo de Deus. Senhor, Tu que estás conosco, Pai, nesta rádio, Tu que estás, Pai, com meu irmão aí na casa, Pai, onde ele está ouvindo, Senhor querido, esta ministração dessa palavra. Espírito Santo de Deus, vai falando, Pai amado, aos nossos corações. Pai, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Fala conosco, Pai amado, Pai adorado, esse irmão, essa irmã que está, Senhor, orando comigo nesta hora, esse jovem. Senhor querido, neste momento, abra a mente e o coração, Senhor querido, para que eles possam entender o que Tu queres falar, Jesus Cristo. Fala, Espírito Santo, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? E aqui vem dizendo, Efésios 6:10, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas quando nós olhamos esse versículo, lemos, meditamos nele, o que vem ao nosso coração? Que temos que nos fortalecer no Senhor. Mas como eu me fortaleço no Senhor? Muitas vezes o amado ouvinte está aí perguntando, como que eu vou me fortalecer no Senhor? E no seu poder. Amados, sabemos que para nós cristãos nos fortalecermos, nós temos que estar orando. Eu tenho que ter uma vida de oração com Deus. Eu preciso separar um tempo para orar, separar um tempo para ler a palavra. Eu preciso separar um tempo para me fortalecer no Senhor. E o fortalecimento vem pela oração, pelo jejum e pela palavra de Deus. No 11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Amados, quando nós aceitamos Jesus, nós temos um adversário, que é Satanás. Satanás, ele não para de armar, a missão dele é incomodar. A missão dele é tentar derrotar aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a missão de Satanás. Quando aqui, amados, aleluia, o apóstolo Paulo está dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Ele quer nos dizer o que, amados? Que a cilada do diabo existe. E ele trama contra a nossa vida e nós precisamos ter sabedoria, entendimento, compreensão. E quando nós sabemos que é uma cilada de Satanás, quando nós comparamos aquela situação com aquilo que está escrito na Bíblia,
Eu vou passar por uma situação, estou passando, e aí logo vem na minha mente, o que eu faço? E aí você lembra de um versículo bíblico que você leu. Você lembra? Não, o Espírito Santo te lembra. Porque o Espírito Santo de Deus te lembra aquilo que você leu. Aquilo que você não leu e não vai poder te lembrar. Amém, amados? Por isso que se fortalecer no poder é importante. Por isso que ler a palavra é importante, porque na hora de você tomar uma decisão, o Espírito Santo te lembra daquilo que você leu. E se eu não li, pastora, você não se revestiu do poder, amados. E aí você pode cair numa cilada de Satanás. Você pode cair no laço do passarinheiro. Tudo porque você não lembrou daquele versículo, tudo porque você não conhecia a palavra. Em Oséias diz que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E se revestir no poder, amados, é você equiparar a tua vida, você igualar a tua vida com a palavra de Deus. Cada atitude que você tem que ter, ela tem que estar, amados, equiparada à palavra de Deus. Para que você venha ficar firme contra a astuta cilada do diabo e venha passar por essa cilada. Mas se você está sem o poder de Deus, se você está sem revestimento do poder de Deus, você se torna presa fácil para o inimigo. Deus te livra aqui, Deus te livra ali, mas tem pontos, amados, que Deus nos cobra. Deus nos cobra. Porque na verdade Deus vê quando nós podemos ler a palavra e não lemos. Deus vê quando nós podemos buscar o revestimento em oração, em jejum e não fazemos. Deus, Ele observa todas essas coisas. No 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra a hóstia espiritual da maldade nos lugares celestiais. Amados, a nossa luta não é contra a carne, não é contra aquela pessoa que te disse desaforo, não é contra aquela pessoa que tentou fazer teu mal. A tua luta não é contra a carne, aleluia, não é contra ela, mas é o que regeu na mente dela para que ela viesse fazer aquele mal. É contra potestades e principados nós vencemos com jejum e oração. Leitura da palavra, que é o poder de Deus na nossa vida. Então, mas muitas vezes a cilada do diabo vem e nós não passamos com êxito por aquela situação. Nós até passamos, mas nos machucamos, nos ferimos, mas se nós tivéssemos revestido do poder de Deus, da autoridade do Espírito, nós não sofreríamos tanto. Amém? Nós não nos machucaríamos tanto, porque nós estaríamos com escudo, espada, capacete. Então as palavras que você recebeu, que muitas vezes trouxeram tristeza no teu coração, muitas vezes você não estava revestido com o que, amados? Com capacete. Atingiu a tua mente. Aleluia. Porque na verdade, muitas vezes, amados, nós temos que parar, pensar, raciocinar, dizer, aquela pessoa me fez o mal, mas a minha luta não é contra ela. Eu tenho que orar por ela, entregar a vida dela a Jesus em oração e lutar contra as forças malignas, as hóstias espiritual da maldade, para que eu possa vencer, porque senão o que vai acontecer? Você vai ficar com mágoa, com tristeza, com rancor no teu coração, e com mágoa, rancor e tristeza, Deus não habita. Deus não trabalha na vida de uma pessoa cheia de mágoa, rancor e sentimento. Amados, Ele primeiro trabalha a ponto daquela pessoa limpar o coração, mas a pessoa tem que querer. E para a gente querer, amados, primeiramente nós precisamos entender e colocar na nossa mente, compreender. Não só saber, eu não preciso só saber a palavra, eu tenho que viver a palavra. Aleluia. Você precisa viver a palavra, você precisa entender que a palavra é aquilo que tem que nortear a nossa vida, a vida de um cristão. E na hora que vier a luta, o que eu tenho que levantar, amados? O meu escudo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que me defende, que me dá a atitude, que me faz ter a atitude correta para vencer aquele principado, aquela potestade.
Porque a intenção de Satanás é que você machuque a outra pessoa. Se aquela pessoa te fez, mas te feriu com palavras, você vai lá e diga palavras duras para ela também. Porque daí os dois se machucam, e se os dois se machucar, Satanás tem um prato cheio para trabalhar na alma das duas pessoas e aprisionar elas, na falta de perdão, na falta de amor e ainda com o coração cheio de rancor. Amados, então a cada dia nós precisamos pedir sabedoria para Deus. Sabedoria para Deus para lidar com as situações. E ler a palavra, meditar na palavra e pedir para o Espírito Santo, eu sei que tu lembra da palavra quando eu necessito. Mas não, Senhor Jesus, não me deixe esquecer. Aleluia. Me ensina a raciocinar contigo, a pensar contigo e me ensina principalmente a ouvir a tua voz. Amados, porque quando vem situações difíceis, o que nós temos que fazer, amados? Primeiramente, nós temos que manter a calma. Eu não posso me deixar ser enredado pela situação, que é o laço do passarinheiro. O laço está lá. Se você botar o pé no laço, Satanás puxa, amados, e pode trazer consequências dolorosas e difíceis para a sua vida. Por isso que Jesus diz, amados, que temos que orar pelos nossos inimigos. Temos que amar ele, porque se você amar aquele que faz o bem para você, que diferença tem, diz Jesus? Todo mundo faz isso, todo mundo ama seu pai e sua mãe, porque faz o bem, porque cuida, porque ama também. Agora eu quero ver amar o teu inimigo, aí sim tu vai fazer diferença para mim, diz o Senhor. Amém, amados? Então nós não podemos ficar enredados em situações dessa vida. Nós temos que entender que existe o mundo material e existe o mundo espiritual. Aleluia. E Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Mas a dificuldade do cristão é que muitas vezes, quando passa na aflição, amados, começa a fazer coisas que não agradam o coração de Deus. Quando passa para a aflição, começa a esquecer da palavra. Começa a se portar indecentemente. Começa muitas vezes a maltratar os seus empregados. Está com um problema, joga o problema em cima de todo mundo, desconta em todo mundo. Amados, mas quando nós temos a presença de Deus, estamos revestidos do poder. Eu não preciso xingar ninguém, eu não preciso agredir ninguém. Eu não preciso descarregar minha raiva em ninguém, porque as minhas angústias, eu dobro o meu joelho e entrego para o Senhor. E quando eu entrego para Ele, Ele me reveste de poder. Aleluia. E entendimento e compreensão para lidar com as situações, eu consigo manter a calma. Se você olhar para uma oração, amados, a oração, aleluia, quando você dobra o teu joelho, você ora, ali você se humilha para o Senhor. Dobrou o joelho, é humilhação, você está se humilhando para o Senhor. Aleluia. E quando você abre a sua boca para falar, amados, para entregar a Ele o seu problema, a sua dificuldade, ou para louvar Ele, ali Ele está te revestindo. Ele está te tranquilizando. Aleluia. Ele está te orientando, Ele vai falar ao teu coração o que você precisa fazer. Mas primeiramente você precisa manter a calma e dizer, a primeira pessoa que eu vou procurar, meio a situação difícil, é Jesus. É para Ele que eu vou contar minhas dificuldades, é para Ele que eu vou contar minhas mágoas, porque é Ele que vai me ajudar. É Ele que vai dizer o que eu tenho que fazer, é Ele que vai me mandar naquela pessoa, é Ele que vai abrir portas que estão fechadas. Mas então essa é a importância de nós nos revestirmos, aleluia, do poder de Deus, para que a gente não venha cair nas astutas ciladas do diabo. E como o inimigo tem tramado situações para que o meu irmão, para que minha irmã, para que o amado ouvinte venha perder as bênçãos, às vezes perder o emprego, situações difíceis dentro da empresa, aleluia, e a pessoa não sabe como lidar com aquela situação e acaba muitas vezes metendo os pés pelas mãos, tendo atitude errada e acaba até, amado, sendo demitido, sendo mandado embora do emprego. Aleluia. Quantos cristãos eu conheço, amados, aleluia, que não souberam se submeter, aleluia, à vontade de Deus e perderam as suas bênçãos. Não souberam esperar, aleluia. Não souberam pagar o preço. Mas a palavra de Deus diz, mas irai-vos, mas não pequei, não coloque a sua ira acima do sol. Mantenha-se calmo sempre, independente da situação que você está vivendo. É na tranquilidade que você vai ouvir a voz de Deus.
Não é na ansiedade, no coração ansioso, Deus não trabalha. Mas mantenha a tranquilidade, aleluia, em meio à situação difícil. Não se desespere em meio à situação difícil, porque se Jesus está no nosso barco, ainda que você olhe, o barco está, aleluia, afundando, está para naufragar, o Senhor vai mover, vai preparar, aleluia, a porta de escape. Ele vai te dar o escape dessa situação. Aleluia. Amados, tem muitas pessoas que na hora do desespero tentam até amados, tirar a própria vida. Aleluia, mas a palavra de Deus diz, aleluia. Aos suicidas, amados, eles não têm parte com o reino de Deus. Aleluia. E hoje, amados, quantos principados e potestades estão aí, amados, tentando botar na mente de pessoas, tira a sua vida, não vale a pena viver. Olha, acaba com a sua vida, esse problema não tem solução. Amados, até para a morte Deus deu solução, porque Jesus ressuscitou Lázaro. Imagina pelo problema, aleluia, que você está vivendo. Mas o que acontece muitas vezes, amados? Por a pessoa não se revestir do poder, não ler a Bíblia, não orar, aleluia, não jejuar, o que acontece? O inimigo vai cegando o entendimento. E o inimigo começa a falar na mente daquela pessoa e mostrar somente aquela situação. Ele começa a agir, ele começa a trabalhar e aquela pessoa só vai vendo, amados, o lado negativo daquela situação. Ela não consegue enxergar mais nada, está cego ou cega por aquele problema, não consegue ver nada ao seu redor. Aquele problema é vida ou morte e muitas vezes não é, amados. Por isso que tem muitas pessoas se suicidando. Porque muitas vezes o inimigo coloca na mente que não tem saída, que não tem solução, que não vai acontecer, que não tem saída para ela. E muitas vezes, amados, aquela pessoa tira a sua própria vida. E aí a alma já é de Satanás. É isso que Satanás quer. Satanás, ele não quer o corpo físico, Satanás quer a alma. Por isso, amados, que nós temos, aleluia, em todas as situações nos revestir do poder de Deus. Temos que manter a calma, a tranquilidade. Temos, amados, nós estamos irados. Ireis, mas não pequeis. No momento que você está irado, você para e você entrega a Deus e você ora ali, Senhor, tome em tuas mãos essa minha ansiedade, essa minha irritação. Amados, mas você não tem atitudes negativas, aquilo não vai te trazer problema nenhum. Você vai estar orando e entregando a Deus, porque nós somos carne, nós nos irritamos mesmo. Mas no momento que você tem atitude, aí, amados, aleluia, tem consequências. Aleluia. Então, nós temos que nos revestir para que não venhamos cair, amados, na astuta cilada do diabo. Viemos estar firme, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aleluia, mas é contra as hostas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Para que você possa resistir, amados, aos dias maus e acabando tudo, porque os dias maus passam. Eu não sei que situação você está passando na sua casa, na sua família, com o seu filho, com a sua filha, mas, amados, o Senhor está falando conosco agora. A situação difícil vai passar. Aleluia. Aleluia. Por isso você tem que ter a atitude certa, porque depois do dia de chuva, o dia nublado, o dia ruim, aquele mau dia, vem um dia, aleluia, com sol, amados. Vem dias de alegria, vem dias de paz, de tranquilidade, mas aos dias maus você tem que resistir. Ficar firme. Os dias maus passaram e você continua firme. É como se você estivesse caminhando numa estrada. De repente começa um mau tempo, temporal, vento, chuva, mas você precisa continuar caminhando. E você vai caminhando naquela estrada, amados, aleluia. E às vezes pegando chuva, passando frio, mas logo, logo o temporal passa, as dificuldades passam e vem dias felizes. Muitas vezes nós pedimos para Deus vitória numa situação.
Toda vez que eu peço para Deus vitória em alguma situação e clamo a Ele para que Ele possa me ajudar, pode ter certeza, Ele vai arrumar, aleluia, Ele vai preparar o terreno para que você possa ter vitória. E para Ele preparar o terreno para que você possa ter vitória, vai vir lutas. Então, amado, se você não quer, aleluia, ter lutas, então não peça para Deus vitória. Nem. Porque quando nós queremos vitória, nós sabemos que vamos passar por luta. E você tem que passar por luta, aleluia, firme. Fazendo tudo o que tem que fazer. E quando a luta passar, você está firme para receber a vitória. Aleluia. Então peça para Deus um espírito manso, tranquilo, para que Ele possa falar ao teu coração e você escutar a voz dEle. Para que você não venha meter os pés pelas mãos, amados, depois chorar pelas atitudes erradas que você teve. Porque a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e contra potestades. A tua luta não é contra pessoas, mas é o que age a partir da vida das pessoas. Aleluia. E nós precisamos ter essa consciência, amados. Aleluia. Precisamos parar, pensar, entender. Sabedoria. Aleluia. Para lidar com sentimentos, emoções, para que a gente não venha cair na astuta cilada do inimigo. Aleluia. Para que a gente possa erguer, aleluia, a nossa bandeira da vitória, sabendo, aleluia, que passamos por tempestades, por lutas, mas vencemos a batalha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Prepare seu copo com água. Aleluia. Nessa tarde, amados, tarde de bênção, de maravilhas, vou estar orando para que o Senhor, aleluia, venha lhe dar mansidão. A palavra de Deus diz, amados, que sejam poucas as suas palavras. Pense mais, amados, antes de ter atitude. Raciocine, aleluia. E com o Senhor, raciocine com o Senhor na palavra dEle, mediante a palavra dEle. Vocês vão ver que quantas coisas, aleluia, quanto sofrimento nós podemos evitar tendo atitude de sabedoria, aleluia, mediante aquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Prepare seu copo com água nesta hora, amém? Pegue em sua mão. Deus amado, Deus querido, adorado, Criador dos céus e da terra. Jesus que tudo sabe, tudo vê, tudo opera. Espírito de Deus que faz esta obra maravilhosa. Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te agradeço, Senhor, por tudo que estás fazendo, Pai, na vida, Pai, de cada ouvinte, Pai amado. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai querido, porque nesta hora, Pai, está trabalhando no coração, na mente. Senhor querido, está repreendendo toda e qualquer situação contrária que possa vir contra a vida dessa pessoa. Senhor, dá sabedoria para ela, e quando ela estiver, Senhor, tomando esse copo com água, toda opressão, toda depressão, Pai amado, toda ansiedade, Jesus, venha cair por terra, Deus de poder. Lança por terra, Senhor, toda astuta cilada do inimigo, Senhor querido, dá sabedoria para esta pessoa, Pai amado, vencer esta batalha, Senhor, porque depois que acabar os dias maus, vão vir dias felizes, alegres, Senhor. Dá força, ânimo, Senhor. Pai, se tem alguém ouvindo o programa, Senhor querido, que estava pensando em tirar a própria vida, Espírito Santo, Senhor, seja repreendido nesta hora. Todo espírito, Pai, de suicídio, Pai, tudo aquilo, Deus amado, Pai querido, que ia trazer tristeza a familiares, que ia, Pai amado, trazer, Pai amado, Pai querido, a morte espiritual desta pessoa, a morte eterna, Senhor. Muda o quadro, Senhor querido. Fala profundamente, Pai, que todo o mal que possa estar agindo na vida desse ouvinte, Pai amado, que está orando comigo, no momento que ele bebeu o copo d'água, que venha cair por terra, Senhor, em nome de Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. Mas pode beber a água neste momento, aleluia. Se perguntando o que aconteceu. Que festa é essa? Que povo é esse? Essa viagem eu não conheço. A alegria no coração. Eu me pergunto quem eles são. Eles são loucos por
palavra de Deus, né? A armadura de Deus. Aprendemos um pouco mais da palavra de Deus, né? Porque a gente precisa aprender dessa palavra. Essa palavra que nos cura, nos liberta, transforma vidas. É o que eu sempre digo aqui, né? A palavra de Deus é que transforma. É o que a gente fala dessa palavra. É o que vai transformar a tua e a minha vida. Já tem transformado, né? Graças a Deus.